Abra sua Bíblia, se você puder, sem precisar ficar em pé. Na primeira carta do apóstolo São Paulo, capítulo de número 5, o versículo é o 17. Depois eu vou estar lendo também mais outro texto, que está em Tiago, carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16, parte B. Os dois textos que eu vou ler, irmãos, são bastante conhecidos. A primeira carta, eu não falei o nome, né? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Eu acho que não é idade ainda não. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. E depois eu vou estar lendo ainda Tiago 5, 16, só a parte B do versículo. Os que acharam, digam amém. Uma segunda-feira, a igreja está florida, né? Que maravilha. Os irmãos aqui gostam de cultuar, né? Isso é bom demais. O texto diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. Agora, Tiago, capítulo 5, versículo 16, a parte B também, muito importante. E eu vou esperar que os irmãos encontrem, porque eu quero que os irmãos acompanhem esse texto também, só a parte A, que é de suma importância para o que nós iremos falar esta noite. Capítulo 5, versículo 16, parte B. A oração do justo é poderosa e eficaz. Eu quero me ater, irmãos, ao tema que foi proposto pelo departamento, e eu quero ser fiel a este tema. E eu quero falar sobre oração. E eu posso dizer para os irmãos que eu tenho respaldo para falar sobre oração, porque eu também oro. Embora eu não ore tanto como pastor da igreja, mas eu também gosto de orar pela infinita misericórdia de Deus, porque a oração é o meio que nós temos para dialogar com Deus, para conversar com Deus. A oração faz parte da vida cristã. É inconcebível, irmãos, viver uma vida cristã sem a prática da oração. Vou repetir. A oração faz parte da vida cristã. E é inconcebível viver uma vida cristã sem a prática da oração. E eu quero elencar aqui alguns motivos pelos quais nós não podemos viver sem a prática da oração. Que eu acho importante, e eu creio que vocês também irão achar importante, alguns pontos que eu quero elencar sobre a oração. Primeiro, o aposento da oração é a arena que produz o vencedor. O aposento da oração é a arena que produz o vencedor. Se você quer ser forte como leão, você não pode abandonar o aposento da oração. Não podemos esquecer, meus irmãos, que nós estamos em uma guerra espiritual. E nessa guerra espiritual existem diversas batalhas. E essas diversas batalhas não se vence usando armas humanas. As armas para vencer as batalhas espirituais, elas também são espirituais. É por essa razão que o aposento da oração é a arena que produz o vencedor. Se você quer viver uma vida vitoriosa, você precisa orar. Nós precisamos orar. Não podemos abandonar por nada na vida o aposento da oração. Eu ousaria dizer que o aposento da oração é a coisa mais importante na caminhada cristã. Porque quando você entra no aposento da oração,
você está em secreto falando com o Pai eterno. Em secreto você está dialogando com Deus. Você está conversando com Deus, abrindo o seu coração e derramando-se diante daquele que, em secreto, ouve e responde a sua oração. Aleluia. A segunda coisa que eu quero elencar aqui também, irmãos, Deus trabalha em resposta à oração. Deus trabalha em resposta à oração. Deus é soberano. Sim. Deus é autoexistente. Deus é onipotente, onisciente, onipresente, imutável. Ele pode agir sem pedir conselho a ninguém. Então, por que Deus, sendo tão grande, poderoso, precisa da oração de um crente para agir, para trabalhar? Não é interessante, meus irmãos? Deus está condicionado, vou usar essa palavra, à oração de meros mortais. De pessoas como eu e você, de carne e osso, para que ele possa trabalhar. Deus trabalha em resposta à oração. E eu quero provar para você isso na Bíblia. Atos capítulo 12. Tem um episódio interessante lá. Herodes havia matado Tiago, o menor, e ele percebeu que aquela atitude, aquela ação, agradou os judeus. Então ele mandou prender também a Pedro. Mas como era Páscoa, ele deixou para apresentar Pedro no outro dia a julgamento e também condená-lo à morte. Só que nesse interim, a igreja se reuniu na casa da mãe de João Marcos para orar em favor de Pedro. A igreja se reuniu na casa da mãe de João Marcos para interceder a favor de Pedro. Pedro estava onde, irmãos? Preso para ser julgado no dia seguinte e condenado à morte. Mas a igreja fazia a oração intercessória em favor de Pedro. E o que me chama a atenção, que mesmo sabendo que no outro dia ele poderia ser condenado à morte, lê lá o texto. A Bíblia diz que durante a noite Pedro dormia entre os soldados. Como pode, irmãos, alguém, sabendo que vai ser morto no outro dia, podendo ser condenado à morte, estar tranquilamente dormindo entre os soldados durante a noite? A lógica é estar desesperado, preocupado, perdeu o sono, mas Pedro tranquilamente dormia, porque Pedro em seu espírito sabia que Deus iria agir em seu favor. E a igreja estava onde, irmãos, fazendo o quê? Orando. Enquanto a igreja orava por Pedro, Deus, que é soberano, resolveu responder à oração da igreja. E o texto vai dizer que Deus enviou um anjo para libertar Pedro. E o anjo entrou lá, abriu as portas das prisões, tirou Pedro da prisão em resposta à oração da igreja. Enquanto você ora, Deus está agindo em favor de alguém. Enquanto você está de joelho, Deus está trabalhando em prol da sua família, em prol do seu casamento, do seu filho, da sua esposa. Enquanto você está de joelho, Deus está de pé, agindo em seu favor. Aleluia. Deixa eu sair caminhar um pouco mais na introdução. Através da oração, entramos em parceria com Deus. Olha por que é importante orar, irmão Cleito.
Porque através da oração, nós entramos em parceria com Deus. Quer ser parceiro de Deus? Então, ore. Ser parceiro de Deus é melhor do que ser parceiro do presidente da República. Ser parceiro de Deus é melhor do que ser parceiro do governador do estado. Ser parceiro de Deus é melhor do que ser parceiro do prefeito do município de Goiânia. Porque Deus é maior do que o presidente, Deus é maior do que o governador, Deus é maior do que o prefeito, Deus é eterno. E quando você ora, você entra em parceria com o eterno. Seja parceiro de Deus através da oração. Caminhe com Deus. Ande com Deus, fale com Deus, Ele está pronto a ouvir a sua oração. E o mais interessante, Deus quer ser nosso amigo, irmãos. Deus quer se relacionar conosco. Deus quer falar conosco. É outra coisa que me deixa atônito, irmãos. Um ser tão grande está interessado em manter um relacionamento conosco. Quarto, tomara que eu não fique rouco, irmãos. Orar é deferir o golpe vencedor. Orar é deferir o golpe vencedor. Eu vou dizer uma coisa para você. Você já sabe que outros pregadores já falaram isso. O diabo não respeita quem canta afinado. O diabo não respeita quem prega bonito. O diabo não respeita o meu diploma de bacharel em teologia. O diabo não respeita o meu terno de 5.000 reais. O diabo não respeita o meu sapato de couro de jacaré. Mas o diabo respeita um crente que tem uma vida de oração. Eu ouso dizer ainda, irmãos, que quando o diabo olha para você, ele não olha diretamente para o seu rosto. Quando o diabo olha para você, o primeiro lugar que ele olha é para os seus joelhos, para ver se tem marca de oração. Quinto, as orações dos santos de Deus são um capital acionário do céu, através do qual Deus realiza a sua obra na terra. Você ouviu o que eu li aqui? As orações dos santos de Deus são capital acionário do céu, através da qual Deus realiza a sua obra na terra. Você sabe o que é que move a terra? O dinheiro. Nós vivemos em um mundo capitalista. E o dinheiro move o mundo. Você precisa de dinheiro para viajar, para comprar, para negociar. Até para morrer você precisa de dinheiro. Para comprar o caixão, para comprar a cova. Não é verdade? Para fazer o plano funerário. Então o dinheiro move o mundo. Mas só existe uma coisa que move o céu. Só existe uma coisa que move a mão de Deus. E é o capital acionário do céu. Que coisa é essa, pastor? Você sabe, é a oração. Quando você ora, o céu se move em peso para te dar a vitória que você está clamando por ela faz muito tempo. Deixa eu sair da introdução. Tem mais 2 pontos para sair da introdução. A oração deve ser o principal negócio de nossos dias. A oração deve ser, eu não disse precisa ser, eu disse deve ser. O principal negócio de nossos dias. Aí eu faço uma pergunta, irmãos, até que ponto nós estamos dispostos a valorizar esse negócio chamado oração? Até que ponto? Eu estou disposto a valorizar esse negócio chamado oração, como o nosso irmão Raimundo está valorizando.
Às vezes nós valorizamos mais o carro, mais a casa, mais o imóvel, mais o sofá, mais o guarda-roupa, mais uma conta bancária mais gorda. Isso não é pecado, mas nós valorizamos tudo isso. E às vezes esquecemos de valorizar o principal negócio da igreja, que é a oração. Valorize a oração, porque Deus está interessado em te abençoar por causa da sua oração. Orar é ligar na terra aquilo que já foi ligado no céu. É fazer cumprir na terra a vontade de Deus. Orar é ligar aonde, irmãos? Na terra aquilo que já foi ligado no céu. É fazer cumprir-se na terra a vontade soberana de Deus. Olha que coisa interessante, irmão. Quando eu oro, eu estou incitando Deus a cumprir na terra a sua vontade. Deus tem uma vontade, e Ele poderia muito bem cumprir a sua vontade na terra sem precisar de ninguém. Mas Ele espera que eu ore, que você ore, para que Ele possa cumprir essa vontade que foi decidida lá em cima, aqui na terra. E aí tem um texto em Ezequiel que eu esqueci o capítulo e versículo, mas sei que os irmãos lembram. Deus falando para o profeta Ezequiel, e isso é altamente profundo. Ele diz que procurou um homem que estivesse na brecha para que intercedesse em favor daquele povo, e não achou. Olha, irmão, já parou para pensar nisso? Deus procurando um mero mortal para se colocar em intercessão em favor de uma nação. E procurando esse homem, diz o texto que ele não achou. Deus está procurando você no aposento da oração. Ele está te achando lá? Ele está procurando você de madrugada. Ele está te achando lá? Ele está procurando você meia-noite de joelho. Ele está te achando lá? Onde você está quando Deus procura você? Às vezes, mesmo nós passamos tanto tempo nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, Instagram e aí outras coisas mais, perdemos tanto tempo, às vezes, vendo coisas banais, horas e horas e horas e horas, mas não temos nem um tempo de 10 minutos para falar com Deus. Ele está te procurando no aposento da oração, saindo da introdução. Meu Deus, 20 minutos de introdução, tem que ir para fechar aqui. Mas qual é o seu tema mesmo, pastor? É oração. Mas eu quero falar sobre inimigos da oração. Vamos aguentar mais uns 10 minutos aí? Dá para aguentar? Eu sei que é segunda-feira, né, de trabalho, todo mundo cansado. Inimigos da oração. Qual é o primeiro inimigo da oração? Foi falado aqui pelo evangelista Remildo. O primeiro e maior inimigo da oração chama-se diabo. Pedro, em sua carta, capítulo 5, versículo 8, ele diz que o diabo, nosso inimigo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aqui tem uma palavra interessante. O diabo, vosso inimigo. Ele é inimigo de Deus, ele é inimigo de Cristo, ele é inimigo do Espírito Santo, ele é inimigo da igreja, ele é inimigo do crente, ele é inimigo da oração. E ele vai fazer de tudo e mais um pouco para você não orar. Ele vai lutar com todas as armas para afastar você do aposento da oração. Muito mais que isso, ele vai fazer de tudo para impedir que a sua oração seja respondida. Ele vai fazer de tudo, não apenas para afastar você da oração. Ele vai fazer de tudo para impedir que a sua oração seja respondida. E eu vou provar isso na Bíblia. Daniel 10. Quem já leu Daniel 10 aqui? Lembra do que está escrito lá? Daniel foi orar. Ele ficou 21 dias em oração. Quantos dias? 21 dias. Mas
a resposta da oração saiu no primeiro dia. Está lá no texto. Saiu no primeiro dia. Quando ele ajoelhou para orar no primeiro dia, Deus enviou o anjo com a resposta. Só que quando o anjo vem descendo com a resposta, o príncipe do reino da Pérsia, que era um demônio, se opôs entre a oração de Daniel e a resposta de Deus. Não estou pregando heresia não, mas está lá, né, pastor? Ele impediu que a oração chegasse no tempo que Daniel orou no primeiro dia. A luta foi tão grande, tão travada a batalha, que Deus precisou enviar outro anjo para abrir caminho para a resposta. Quem foi o anjo que ele enviou? Miguel, irmãos. Então Deus chamou o arcanjo Miguel, que é um dos príncipes do céu, príncipe de Israel, e enviou para pelejar contra o demônio e abrir o caminho para que a resposta chegasse a Daniel. E quando o anjo chegou com a resposta, ele também trouxe uma informação. Qual foi a informação? Daniel, Deus ouviu a tua oração no primeiro dia, e ele respondeu a tua oração no primeiro dia, mas a resposta chegou 21 dias depois. E o que é que eu aprendo aqui? O que é que eu aprendo aqui? O que é que você aprende aqui? Já pensou se Daniel tivesse desistido no segundo dia? Já parou para pensar nisso? Se Daniel tivesse desistido no 10º dia, no 15º dia, a resposta não chegaria, mas ele perseverou até a resposta de Deus chegar para ele. O que é que eu aprendo aqui? Ore hoje, ore amanhã, depois da manhã, ore o mês inteiro, o ano inteiro, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, mas não pare de orar enquanto Deus não te responder. Porque o inimigo está interessado em impedir a nossa oração, porque ele sabe que através da oração você pode adquirir intimidade e comunhão com Deus. Não existe outro caminho para ter intimidade e comunhão com Deus a não ser a oração. Os crentes mais sensíveis que eu conheço são crentes de oração, irmãos. Eu estou pregando uma coisa séria. Os crentes mais sensíveis que eu conheço até hoje são crentes que têm uma vida de oração. Eu estava lecionando para os jovens domingo de manhã e Rebeca puxou uma coisa interessante. Estamos falando de discernimento espiritual, não foi isso? Como discernir a atuação de Deus e a atuação do demônio. E aí nós elencamos lá 5 capacidades que temos para discernir certas coisas. E uma delas que foi levantada pela Rebeca é que o crente que tem comunhão e intimidade com Deus é sensível e suficiente e tem visão para saber quem está atuando na igreja ou em um determinado lugar, se é Deus ou se é o demônio. Porque quanto mais perto de Deus, mais identificado com Deus você é. Quanto mais perto de Deus, mais intimidade com a sua voz você tem. O crente que ora conhece a voz do seu Senhor. É Bíblia, irmãos. Jesus falou isso em João 10. Ele disse que aqueles que eu seguem, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz e me seguem. Mas a ovelha que ora, ovelha que frequenta o aposento da oração, tem intimidade com Deus, se parece com Deus e conhece a voz do seu Senhor. Qual o primeiro inimigo da oração, igreja? Quem? O segundo inimigo da oração. Está acabando meu tempo. A desculpa da falta de tempo. É o segundo inimigo da oração. A desculpa da falta de tempo. Eu não tenho tempo para orar, eu trabalho demais, eu estou ocupado em casa demais, eu tenho prova demais para fazer, eu tenho trabalho de faculdade, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. É muita desculpa para não orar. E se tem uma coisa que nós sabemos fazer muito bem, irmãos, é dar desculpas. E aí eu vi o Silas Malafaia pregando um dia, ele disse o seguinte: quando nós queremos uma coisa, nós corremos atrás, nós batalhamos, nós sacrificamos, perdemos noite, e fazemos de tudo quando queremos uma coisa. Mas quando nós não queremos, inventamos o quê? Desculpas. E uma das armas do adversário para nos afastar da oração é
as desculpas. E eu vou te apresentar um homem que era muito ocupado, mas orava 3 vezes ao dia. Você já sabe quem é, né? Daniel. O rei Dário ou Dario levantou 120 presidentes no Império Babilônico. E levantou 3 supervisores, 3 maiorais, para que os 120 presidentes prestassem conta. E entre esses 3 estava quem? Daniel. Daniel estava entre os 4 homens mais importantes da Babilônia. Era o rei, eram os seus 3 príncipes mais importantes depois do rei. E entre eles estava quem? Daniel. E a Bíblia diz que Daniel alcançou graça de tal maneira que o rei pretendia colocar ele como primeiro príncipe da Babilônia. Eu estou dizendo isso porque, se o cara era príncipe, era um dos homens mais importantes da Babilônia, era atarefado, tinha uma agenda cheia, e mesmo tendo a agenda cheia no governo de Dário, Daniel orava 3 vezes por dia. Então não tem desculpa para nós, irmãos. Nós não somos mais ocupados do que o profeta Daniel, de jeito nenhum. Eu acho que não. Mas Daniel, sendo tão ocupado, irmãos, orava 3 vezes ao dia. Por essa razão, Daniel viveu, irmãos, profundas experiências com Deus. Por essa razão, Deus revelou coisas grandes para Daniel. Até o futuro de Israel e da raça humana, Deus revelou para Daniel, porque ele orava 3 vezes por dia. Você quer viver coisas grandes da parte de Deus? Você quer ver o céu aberto e enxergar o céu por dentro? Por dentro, então ore sempre sem cessar. Terceiro inimigo da oração. Vou só citar aqui agora sem argumentar, porque o tempo já foi. Terceiro inimigo da oração, o desânimo. Quem aqui nunca sentiu desânimo na vida? Se você nunca teve desânimo, você é felizado. Existe momento na vida cristã que nós estamos completamente desanimados, irmãos. Até parece que estamos desviados. Perdemos o ânimo de congregar, de ler a Bíblia, de orar, de vir à igreja, de visitar, de evangelizar. Queremos apenas ficar escondido como o profeta Elias em uma caverna. Mas existem as causas do desânimo, as aflições da vida, o esgotamento físico, mental, emocional, espiritual, a luta diária são causas de desânimo. Mas mesmo desanimado, ajoelhe. Mesmo que não saia nenhuma palavra da sua boca, apenas gemidos, ajoelhe. Mesmo que você não consiga proferir apenas uma palavra, fique lá de joelho pedindo misericórdia. Senhor, eu estou desanimado, mas estou aqui. Eu estou fraco, mas estou aqui. Eu estou quase parando, mas estou aqui. Enquanto você ora mesmo desanimado, Deus vai agir para te dar ânimo. E você vai sair dessa mais forte, mais valente, vencedor para a glória do Eterno. Quarto e quinto inimigo, e eu fecho. A dúvida é o quinto inimigo da oração. Às vezes nós duvidamos, irmãos, do que Deus é. E eu quero dar um conselho para você aqui. Todas as vezes que você for orar, ore apoiado no caráter de Deus. Você ouviu o que eu falei? Todas as vezes que você for orar, ore apoiado no caráter de Deus. Deus é em seu caráter amor, misericórdia, bondade, fidelidade, retidão e verdade. Então, ore apoiado no caráter de Deus. Também temos dúvida em relação ao que Deus pode fazer. E a Bíblia diz, Efésios capítulo 20, versículo 3, que Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além do que pedimos e pensamos, segundo o seu eficaz poder que em nós opera. A dúvida reflete a nossa falta de fé. E aqui eu cito o quinto e último. O quinto inimigo da oração, a falta de disciplina. É o quinto inimigo da oração. Eu vou para a conclusão agora, porque o tempo estourou.
A oração é um caminho para uma vida de profunda comunhão com Deus, primeiro. Segundo, a oração é o caminho para vivermos profundas experiências com Deus. E terceiro e último, a oração é uma necessidade do Espírito. Do meu espírito. O meu espírito precisa orar porque ele sente fome de Deus. O meu espírito sente sede de Deus. O meu espírito quer ter comunhão com Deus. O meu espírito quer estar ligado a Deus. E a oração alimenta o espírito e fortalece a nossa comunhão com Deus. Então, entre na oração dizendo: meu espírito tem necessidade de orar. Eu preciso orar. Porque o meu espírito precisa. A oração é o oxigênio do espírito, irmãos. Você sabe o que acontece se faltar oxigênio no cérebro? Você sabe o que acontece se faltar oxigênio no cérebro? Desmaia e pode até vir a óbito. Já pensou se faltar oração para o espírito do homem, irmãos? Se eu não oro, o meu espírito pode morrer por falta de alimentar-se através da oração. Se coloque de pé agora, por gentileza. Eu vou pedir a alguém para que faça uma oração, para que Deus fortaleça a sua vida de oração. A oração vai ser para Deus fortalecer a sua vida de oração. E eu vou pedir o evangelista Pablo. Vem aqui, por favor, evangelista Pablo. Se você não está vivendo uma vida de oração, você vai sair daqui hoje comprometido com a vida de oração. E quando você começar a orar de verdade, você vai ver o que Deus vai fazer na sua família, no seu emprego, na sua faculdade, no seu casamento, nos seus negócios. Quando você começar a orar de verdade, Deus vai agir poderosamente